Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Vamos então estudar a nossa porção de hoje, Parashá do número 46, Parashá Ekev, que significa consequência. Está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 7, a partir do verso 12, até o capítulo 11, verso 25. Temos Haftará em Isaías 49, 14 a 51, 3. Referência na Brit Hadashah, Romanos 8, verso 31 a 39. Leamos então o capítulo 7 a partir do verso 12. Preste atenção, porque Ekev tem a ver com consequência, tem a ver com condicionante. Existe uma condição que é colocada para que nós possamos obter as bênçãos que o Eterno tem para nós. Então começa assim: será pois que se, esse se aí é consequência, esse se é uma condicionante, Ekev. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, Adonai teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus pais. Conforme já disse, se invertermos a leitura, fica assim: Adonai teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais, se vocês ouvirem e guardares e cumprires o que ele te determina. Ou seja, o Eterno nos dá os estatutos, mandamentos, ordenanças, né? E nós cumpre-nos obedecer a toda essa instrução que Ele nos dá. Se obedecermos, colheremos as bênçãos em sua magnitude. Né? Então, é se obedecermos. E porque muitas vezes ficamos questionando que nós não recebemos isso ou aquilo, mas temos que fazer uma autoavaliação, né, conforme o irmão citou agora há pouco, né, orar e clamar ao Eterno para que nos revele até aquilo que se encontra oculto, para que nós possamos retificar os caminhos, e aí sim, né, com o caminho retificado, nós possamos obter todas as bênçãos e, obviamente, também entendendo e praticando aquilo que Ele nos instrui. Verso 13: Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Vejam as bênçãos, gente. O Eterno nos amará, abençoará e nos fará multiplicar. Também abençoará os nossos filhos, o fruto da nossa terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que Ele prometeu nos dar. Benditos seremos mais do que todos os povos. Não haverá entre nós, preste atenção nisso, não haverá entre nós nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Adonai afastará de nós toda enfermidade, toda enfermidade. Sobre nós não se porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que nós bem sabemos. Antes as porá sobre todos os que nos odeiam. E aí prossegue dizendo, né, tudo aquilo que o Eterno fará por nós, se obedecermos às instruções dele. No capítulo 8, nós temos aqui uma exortação que Moisés traz à memória, né, tudo que o Eterno, todos os benefícios que temos em servirmos ao Eterno. Né? É ele ali animando o povo, mais uma vez, mostrando para o povo, né, e está registrado aqui para nós, para o nosso ensino e para nos dar esperança. Mais uma vez, Romanos 9, né, 4, por tudo que está escrito, para o nosso ensino está escrito, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Né? Então, nós olhamos para todos esses testemunhos que Moisés deixa aqui registrado, para que nós tenhamos esperança. Lá no capítulo 9, Moisés lembra o socorro de Deus em tempo oportuno, para cada ocasião, como o Eterno se fez presente e como o Eterno socorreu o povo. E também ele menciona aqui as infidelidades, né? Ou seja, nada obstante tudo que o Eterno estava fazendo para o povo de Israel,
o povo ainda assim não estava sendo fiel para com o Eterno. Então isso aqui também está registrado. No final do capítulo 9, nós temos aqui Moisés intercedendo pelo povo. Vejam o verso 25 do capítulo 9. Prostrei-me, pois, perante Adonai, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto Adonai dissera que vos queria destruir. Então Moisés, após 40 dias e 40 noites, ele diante do Senhor intercedendo para que o Eterno não destruísse o povo por causa das suas infidelidades. Então, deixa aqui registrado no capítulo 10, as segundas tábuas da lei, as 10 palavras novamente registradas, diga-se pelo próprio Eterno, pelo dedo dele, a partir do verso 12, nós temos aqui uma exortação à obediência. E aí, queridos, eu queria enfatizar, conforme nós podemos perceber, a paraxá, a porção, ela é muito extensa, e eu vou focar hoje, a partir do verso 12 do capítulo 10. Então, passemos para o verso 12 do capítulo 10. Agora, pois, ó Israel, que é que o Eterno requer de ti? Não é que o temas a Ele como teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas a Ele de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos dEle e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são de Adonai teu Deus, a terra e tudo que nelas há. Tão somente Adonai se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Preste atenção no verso 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Me dê aí uns 2 textos com tradução diferente, por favor. Evandro, 10, 16. Rodrigo. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração, não sejam mais teimosos. Olha aí. Circuncide o prepúcio do seu coração e não sejam teimosos. Meu igual, professor. Está igual, Eugênio? Agora, purifiquem o seu coração e deixem de ser tão obstinados. Olha aí. Purifiquem o seu coração e deixem de ser obstinados. Obstinação é teimosia. Obstinação é rebeldia. É disso que se trata. Pois Adonai, vosso Deus, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Queridos, vamos focar hoje na circuncisão de coração, no verso 16. Verso 16: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Não mais sejais teimosos, não mais sejais rebeldes, obstinados. Bom, circuncisão de carne, todos sabem o que é? Circuncisão da carne, todos sabem do que se trata, não é isso? Então, aqui está falando de circuncisão do coração. Então, eu vou me deter à circuncisão do coração, já registrando de antemão que não desfaz a circuncisão da carne. Uma coisa é a circuncisão da carne, outra coisa é a circuncisão do coração. Uma coisa não anula a outra, uma coisa complementa a outra. Uma coisa sem a outra de nada vale. Tá? É isso que a Torá e a Brit Hadashah, todos os profetas deixam
extremamente claro. Esta é a palavra cristalina do Eterno. Então, só para deixar isso bem registrado. Antes de prosseguirmos, então, na questão da circuncisão, voltemos em Deuteronômio 9, verso 6, que diz assim: sabe, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça, ou porque vocês são bons, que Adonai teu Deus está concedendo a vocês possuir essa boa terra, porquanto vocês são um povo teimoso e desobediente. Então, que isso fique bem claro. Ou seja, Moisés, mais uma vez, estamos aqui em Deuteronômio, Devarim. Nós sabemos que é uma ratificação, é uma confirmação das instruções que já haviam sido dadas. E Moisés, como líder que era, obviamente, ele tinha discernimento do seu povo. Então, mediante o discernimento que ele tinha e sabedor da natureza humana, ele deixa claro: vocês são um povo teimoso e desobediente. Isso, gente, isso não é porque é Israel, poderia ser qualquer outra nação, uma nação que tenha seres humanos. Essa é a natureza. Seres humanos não rendidos, que não têm o coração circuncidado. Preste atenção. Pessoas que não têm o coração circuncidado são teimosos e desobedientes. É isso que Moisés deixa claro. E aí agora nós vamos ver por quê. Lá em Deuteronômio, agora avançando um pouco, Deuteronômio 30, verso 6, diz assim: Adonai teu Deus, me dá outra versão aí, por gentileza. 30, verso 6. Adonai teu Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar Adonai teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. Olha aqui, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena. Olha o link desse verso com as palavras de Yeshua. Então, 36. Então Adonai seu Deus circundará seu coração e o coração dos seus filhos, para que vocês amem Adonai seu Deus com todo o coração, todo o ser, e assim vivam. Amém. Alguma versão diferente, Eugênio? Adonai seu Deus purificará o seu coração e o coração da sua descendência, de modo que você amará Jeová, Adonai seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que você viva. Amém. Se nós vemos aí a Yeshua 10 também, olha. Entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção no que Adonai, o seu Deus, disser, para que vocês obedeçam às suas mitzvot e aos regulamentos escritos neste livro da Torá, se vocês se voltarem para Adonai, o seu Deus, com todo o seu coração e todo o seu ser. Amém. Então, queridos, aqui nós temos falando da circuncisão de coração, O que é, afinal de contas, pelos textos lidos até agora, o que é a circuncisão de coração? Com as palavras de vocês. Purificação do coração. A obediência com amor, não por regra. Ser um com Adonai, se tornar um com Adonai, essa é a condição. Tirar toda a maledicência. E aquele que recebe a lei escrita no coração, passa por esse processo? Sim, com certeza. Com certeza. O que é a circuncisão? É a extração daquela pele que envolve o prepúcio. Sim. Circuncidar o coração
oração seria isso mesmo, remover o pecado que envolve o nosso coração, de forma que o nosso coração vai estar acessível à presença do Eterno. Né? E como é que vai remover isso aí? Através, obviamente, da Torá. Eu vou até falar, eu vou escrever minha Torá no seu coração. Sim. As respostas se complementam. Estão corretas, meu Rodrigo? Lá em Jeremias, para mim essa é a resposta, sabe? Da pergunta. Diz Adonai, em Jeremias 31, mas eu já vou ler lá no 33, diz Adonai, porei a minha Torá dentro deles e escreverei em seu coração, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque perdoarei os pecados deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Queridos, ok, o raciocínio segue exatamente nessa linha. Uma pessoa circuncidada de coração, ela está pronta a ouvir e a obedecer a palavra de Adonai, a instrução de Adonai. Ela não cria resistência à instrução. Essa é uma pessoa com o coração circuncidado. E aí nós vamos passar, obviamente, pelo crivo do Mashiach para explicarmos isso melhor. Em Deuteronômio 31, 27, diz assim: porque eu conheço o teu espírito rebelde e tua dura cerviz. Se hoje, olha o que Moisés, eu falei com relação ao discernimento que Moisés tinha do povo. Olha o que Moisés escreve: porque eu conheço o teu espírito rebelde e tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo e em tua presença, sois teimosos e rebeldes contra Adonai, quanto mais após a minha morte. Olha aí. Porque até aqui, queridos, nós sabemos das alianças e da importância das alianças. Mas até aqui se primava muito pela circuncisão da carne. Circuncisão da carne é uma coisa, tem a ver com o pacto feito com Abraão, plenamente válida, essa aliança é válida, só que faltava-lhes essa disposição em obedecer. Pois não. Se não for atrapalhar o seu raciocínio, agora eu vou falar com o Evandro. Tem uma ficha aqui. Eu estou impressionada porque a gente lê a palavra e cada vez o Senhor refere uma coisa. A circuncisão na carne é a retirada daquela pele que cobre a glândula. Sim. Do prepúcio. A circuncisão do coração é como se tirasse uma camada bem fibrosa, que endurecesse o nosso músculo todo, e nada ainda, a palavra chega e volta. Circunciso de coração, foi tirada aquela pele dura. Todo impedimento, exatamente isso. Eu não tinha pensado nessa forma. Exatamente isso. É tirar do nosso coração tudo que nos impede de obedecermos. De nos tudo. Pele que está cobrindo, né? Com certeza, essa é a circuncisão de coração. E nós vamos ver aqui pelos textos, gente, que uma parte o Eterno vai fazer e a outra compete a nós. Então, ou seja, é um trabalho de mão dupla. É óbvio que o Eterno, ele sabe o que nós temos que fazer. E o que for de atribuição nossa, é óbvio que ele espera essa contrapartida. Porque senão seria muito simples, Ele falou assim: eu vou salvar todo mundo, ou eu vou extinguir todo mundo, seria muito mais fácil. Mas não, ele tem ali uma ética, vamos dizer assim, uma ética que ele trabalha com ela do princípio até o fim, e ele respeita os nossos limites. E respeitando os nossos limites, ele vai nos dando condições de tirar do nosso coração tudo que nos embaraça, tudo que é impedimento para que nós possamos cumprir os mandamentos, as instruções, as ordenanças dele. E o que nós vemos hoje em dia, queridos? Primeiro, para 90% aí do mundo religioso,
de se falar em ouvir mandamentos do Eterno, né, para 90% do mundo religioso, né, sobretudo aí do mundo tido por cristão, evangélico, enfim, né, eles apregoam um Messias transgressor da Torá, dessa instrução que nós temos que cumprir. Então, e aí fala o seguinte, eles pegam a palavra de Paulo lá na Brit Hadashah, que fala da circuncisão do coração, mas sem entender o contexto, principalmente que a circuncisão do coração tem um link direto com a circuncisão do prepúcio, com a circuncisão da carne. E aí, como nós já sabemos, né, eles tentam invalidar a primeira, a circuncisão da carne, dizendo que agora é só a circuncisão de coração. Conforme eu falei no início, uma coisa não anula a outra, uma coisa complementa a outra, né? E aí, abram por favor na Brit Hadashah, Romanos 2, versos 28 e 29, diz assim, abram lá para acompanhar, por gentileza. Romanos 2, 28 e 29. Quem achar pode ler. Romanos 2, versos 28 e 29. Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas exterior e física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. Ok, vamos voltar agora no verso 25 para contextualizar bem. Vou ler aqui e acompanhe por gentileza. Shaul diz assim, porque a circuncisão, ele está falando de qual circuncisão aqui? Da carne, isso. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, a instrução. Ele não está falando contra, ele está enfatizando que uma pessoa que é circuncidada, ela tem o quê com o Eterno? Ela tem uma aliança com o Eterno. Adianta circuncidar e quebrar a aliança? Obviamente que não. Então, melhor não ter feito, exatamente. É melhor não ter aliança do que ter que quebrar. Né? Então, assim, a circuncisão tem valor se praticarmos a instrução, a lei. Se és, olha aí, se és, porém, transgressor da lei, da Torá, da instrução, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, perdeu sua circuncisão. Sua circuncisão não vale nada. Porque você fala que tem uma aliança e você não cumpre essa aliança. Você já quebrou essa aliança. Então, é como se você fosse incircunciso. E aí ele prossegue. E se aquele que é incircunciso por natureza, olha a ênfase que Paulo dá. Vamos pegar ali um gentio, Cornélio. O Cornélio lá. Ele é incircunciso por natureza, porque ele era um gentio. Só que, sendo incircunciso por natureza, ele cumpre a Torá, ele cumpre a lei. Olha o que Paulo diz. Certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, você sabe que tem que cumprir, só que você desobedece aquilo que você sabe que tem que cumprir. Então aquele que é gentio, mas que no coração dele ele está obedecendo, ele vai te julgar. É isso que ele está dizendo. E aí vem, porque não é judeu quem o é. Na minha versão fala assim, me ajuda aí nas versões. Na minha versão fala assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Quem o é por fora. Nem é a circuncisão algo feito por fora da carne. Pois é, mas veja bem aqui a ênfase que eu estou querendo dar no texto. Essa ênfase é importante. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Perceberam? Porém,
judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que ele está dizendo aqui, afinal de contas? Pegaram? Sim. Daí eu fico em dúvida se a circuncisão do coração é um dom ou uma escolha. Sem dúvida nenhuma é uma escolha. Sem dúvida nenhuma. Cornélio, por exemplo. Cornélio, ele era um gentio rendido à vontade do Eterno. Ele cumpria toda a lei. Cumpria, ele gozava de excelente reputação no meio dos judeus. Então, tanto ele tinha tanta boa reputação que o Eterno dá uma visão para Pedro, para aquilo que você comentou no início, para que Pedro efetivamente fosse até lá e expusesse para ele toda a mensagem. O eunuco também, de cadastro. Sim. Então, Evandro, a sua pergunta é se é um dom. Se é um dom de Deus. Não, é aquilo que eu falei. Uma parte o Eterno faz, a outra parte é a gente que faz. Qual era a parte de Cornélio? O que competia a Cornélio fazer? Então é igual aquela história de avançar, né? Dar o primeiro passo. Exato, lógico. Ele estava no meio do povo, não é? Praticando a Torá, ele tinha amor. A história de Ruth e Noemi. Não é? O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Cornélio é exatamente essa situação. Ele queria servir ao Deus de Israel, e já estava ali praticando tudo o que ele era possível praticar, só que ainda no status de gentio. E a acepção era tão grande que não havia mistura. É por isso que eu te falei que a situação não era semelhante ao que eu tinha falado no Salmo 1, porque lá estava falando de ímpios, não era o caso de Cornélio. Que era um gentio piedoso. Inclusive a palavra registra que as orações e as esmolas dele subiram até o Eterno, ao ponto de o Eterno dar uma visão para Pedro entender o significado, e efetivamente aí sim ele foi até a casa de Cornélio. E nós sabemos pelo transcurso da história, às vezes que Pedro teve que ficar explicando o motivo pelo qual ele foi na casa de um gentio, dada a acepção, porque era proibido um judeu entrar na casa de um gentio. Você perguntou o detalhe do somente, e o Ferreira se entendeu. Diga, Ferreira. Não, porque as pessoas são o seguinte, porque ele é gentil, não, você vê que aquela menina lá atrás, ela foi salva, porque o Senhor, Mas ele esqueceu do princípio somente. por aí você vê. Então, às vezes você acha que um gentil, o outro está todo dia dentro da igreja, você vai encontrar um gentil lá, eu mencionei assim, olha. O coração da pessoa, é o coração que manda, que governa tudo na pessoa, não a mente, é o coração. Então, o verso em questão é: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que tem que ser exterior e interior. Então ele está dizendo que é circuncisão na carne e circuncisão no coração. Se você tem a circuncisão da carne e não tem no coração, não adianta nada. E para quem tem a circuncisão do coração, a circuncisão da carne é muito tranquila de se entender, e a própria pessoa que é circuncidada de coração, ela própria, no momento apropriado, ela vai querer fazer. Pois não. A minha dúvida é quanto aqui fala assim, que o incircunciso que obedece a Deus, ele julga o judeu lá, ele condena pelas suas atitudes de obediência, ele condena o judeu que é circunciso na carne, mas não é no coração. Sim. O incircunciso. Mas até quando ele pode se deixar nessa condição de incircunciso na carne? Porque deixa
uma condição favorável. Estou incircunciso e obediente. A minha atitude condena do judeu que é circuncidado, mas que não obedece a Torá, está transgredindo. Me deixa uma condição confortável. Eu já, por si só, já estou numa condição boa. Deixa ou não, né? Aparentemente, até quando eu posso me permitir estar na circuncisão da carne? Paulo ele fecha um raciocínio aqui. É óbvio que quando ele fala isso, o raciocínio dele ele é completo. Não é algo para agora. Né? Não estou dizendo que... Eugênio, me permite tomar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o Eugênio seja circuncidado e o Maxwell não seja, mas o Eugênio não está cumprindo a Torá, invalidando a circuncisão dele, enquanto o Maxwell, que não é circuncidado, está totalmente no padrão do eterno. Isso. Aí Paulo vira e fala assim, olha, ele que não é circuncidado na carne, está condenando? Não, ele vai te julgar. Ele vai te julgar. Mas quando que ele vai julgar? No final, ao final. É lá no final. E obviamente se ele não se arrepender e não fizer techuvá, porque se fizer, tranquilo. Então, exatamente, se ele continuar nesse coração empedernido, no coração de pedra, aí sim, se ele não se permitir circuncidar o coração, com certeza ao final, esse daqui que não tinha circuncisão da carne certamente vai adquirir. Lembrando, queridos, que o pacto da circuncisão feito com Abraão foi chamado aos 75 anos para com o Eterno. E ele só foi circuncidado quantos anos depois? 99 anos. 24 anos depois é que ele foi circuncidado. Então, a circuncisão, sobretudo para quem é judeu e nasce no meio judaico, ele é circuncidado ao 8º dia. Então, ele não tem essa opção. Mas quem faz techuvá, a questão da circuncisão é algo que acontece ao final e não no início. Ninguém pode chegar aqui hoje e pretender se circuncidar. Entendeu? Porque exatamente isso. Primeiro é do coração. Primeiro é saber se essa pessoa ela está efetivamente com o coração rendido, querendo obedecer tudo aquilo que o Eterno tem para ela. Se ela está com esse coração circuncidado, a circuncisão da carne não vai ser problema. Agora, se ela não tem o coração circuncidado, ela pode se valer da circuncisão da carne para se vangloriar. É o que Paulo condena o tempo todo. É por isso que ele fala, a questão exterior, ela não tem valor se o interior não é renovado. É interessante, né? Porque no judaísmo, um dos pilares é, para todo ato espiritual, procurar ter um ato físico, né? Sim. O mandamento mesmo da Torá, né? Mas primeiro tem que acontecer o espiritual, né? Para quem não nasceu e não foi circuncidado no 8º dia, ter essa circuncisão do coração, essa mudança de conduta, né? Como você acabou de falar, né? Queridos, nós vivemos hoje num conflito muito grande. Conforme eu já disse, nós estamos no meio de uma linha de ensino melindrosa. Por quê? Porque os ensinamentos de Yeshua, o judaísmo messiânico, ele ainda é muito incipiente em relação ao judaísmo ortodoxo e, obviamente, minimamente significativo perto do movimento que se denomina cristianismo, que efetivamente abarcou todo mundo. Traduzindo, o número de judeus messiânicos hoje é infinitamente menor, tanto do judaísmo ortodoxo e nem se fala da questão do cristianismo. Então, o nosso papel hoje é tanto, veja bem, nós estamos no meio com dois extremos. Nós temos o extremo de um lado, nós temos o extremo do cristianismo, que apregou a não necessidade de obediência à lei do Eterno, fala que não estão debaixo da lei, quer dizer, num raciocínio absolutamente equivocado e falaz.
né? Trata-se de uma falácia, de um sofisma, ao ponto de o raciocínio final nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, o sacrifício de Yeshua é absolutamente suficiente, nós não precisamos fazer nada. Ou seja, um engano total. E nós estamos no meio, dizendo que nós somos salvos pelo sacrifício de Yeshua, mas que uma vez salvos, nós somos chamados agora, nós somos regenerados, adotados, justificados, e no processo de santificação abarca a plena obediência à instrução do Eterno. Então, ou seja, totalmente contrário do que eles estão falando. E aí do outro lado está o judaísmo, os nossos irmãos ortodoxos, que não creem que Yeshua é o Mashiach, não creem que Yeshua é o Messias, e não acreditam não acreditam no sacrifício dele, e obviamente invalidam toda a Brit Hadashah, tudo aquilo que se denominou de Novo Testamento. Então, nós estamos num legalismo de um lado, num legalismo sem a obra de Yeshua, e do outro lado nós temos a obra de Yeshua totalmente antinomista, totalmente fora da lei. Então, quer dizer, são os dois extremos. E nós no meio. Retomando então, conforme eu dizia, nós estamos no meio, tanto do judaísmo ortodoxo, que não crê que Yeshua é o Mashiach, quanto do cristianismo, que creem no sacrifício do Mashiach, mas são antinomistas, não querem, pregam a desnecessidade de cumprirem a lei. E nós, obviamente, do segmento messiânico, nós cremos que fomos salvos, justificados pelo sacrifício do Mashiach e Yeshua, e uma vez justificados, agora nós estamos no processo de, exatamente o texto que o Aguinaldo leu agora, não são os ouvidores da lei que serão justificados, mas os praticantes. Então, uma vez que nós temos agora essa disposição em obedecer, nós somos justificados exatamente para obedecermos. Então nós fomos salvos, justificados, regenerados, agora nós estamos no processo de santificação. E nesse processo de santificação, conforme estou dizendo, é um processo, passo a passo, nós vamos agora praticando tudo que o Eterno nos instrui a fazer. Em hipótese alguma, nós cancelamos as instruções, muito pelo contrário. E aliás, olhem aí a sequência desse diálogo, logo no primeiro versículo do capítulo 3. Paulo fala assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí ele próprio responde: muita, sobre todos os aspectos. Aqui, gente, ele aborda mais uma vez a questão exterior, a questão da carne. Uma coisa é fazer para que eu seja visto, que eu seja reconhecido, que eu faça parte de um povo, que por tradição, por trejeitos, por vestimentas ou circuncisão da carne, eu seja reconhecido como um servo do Eterno. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter o coração voltado à obediência às instruções do Eterno. E é disso que Paulo trata em Romanos. E, aliás, ele trata disso em Romanos e trata em Gálatas. Nós fizemos um estudo aprofundado aqui de Gálatas. Por favor, os irmãos depois recorram lá no YouTube, lá no nosso canal, e vejam o estudo de Gálatas, que ele é extremamente elucidativo quanto a isso. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem da circuncisão? Então, ele fala muito sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, o Eterno escolheu um povo. Fala que Israel é o seu primogênito. Esse é o povo escolhido pelo Eterno. E nós sabemos, tem vários textos aqui que falam que o remanescente desse povo é que ao final e ao cabo será salvo. Não é todo o povo.
né? É o remanescente fiel, como está lá em Apocalipse e em várias profecias. O remanescente fiel. O remanescente fiel, esse sim será salvo. Então, no verso 3, Paulo continua: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Adonai verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para ser justificado nas suas palavras e venha descer quando fores julgado. E aí ele vem discorrendo, e lá no verso 9, ele fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E aí ele fala assim: não, de forma nenhuma. Alguns, num raciocínio rápido e, me permitam, incauto, vão dizer assim: ora, mas isso é contraditório. Lá em cima ele falou que tem vantagem, e aqui ele está dizendo que não tem vantagem nenhuma, né? Agora, conforme eu falei, lá em cima ele está falando de um aspecto exterior. Agora, aqui embaixo ele está falando no aspecto da salvação. É outra coisa. Olha aqui como que ele prossegue. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus, uso o termo gregos aqui, mas significando obviamente gentios, tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Essa é qual a referência? Romanos 3, acabei de ler o verso 9. Ou seja, aqui Paulo encerra todos, não importa a nacionalidade. Lá em cima ele fala: temos nós alguma vantagem? Tem várias vantagens. Vamos lá deixa marcado aí, vamos lá no capítulo 9 de Romanos. Na minha tradução também está judeus e gentios, e não judeus e gregos. Isso. Romanos 9, a partir do verso 4. Olha o que Paulo diz. Aliás, olha o que Paulo diz a partir do verso 1. Digo a verdade em Yeshua, não minto, testemunhando comigo no Ruach HaKodesh a minha própria consciência. Olha o que Paulo faz aqui, gente. É só raciocinar um pouco para ver a compreensão que Paulo tinha acerca do ministério dele e da responsabilidade do reino. Olha o que Paulo diz aqui. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ora, por que Paulo tem uma incessante tristeza e dor no coração? Porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é anátema, gente? Amaldiçoado. Olha o que Paulo está dizendo. Lembrei de Moisés, né? Isso. Exatamente, é isso que ele faz aqui. Ele se auto-renuncia em prol do seu povo. Então, olha o que Paulo faz. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Yeshua, por amor de meus irmãos. Olha aqui que Paulo está dizendo. Meus compatriotas, segundo a carne. E agora olha o que ele diz. São israelitas. Pertencia-lhes a adoção, é isso que está escrito? Não, está escrito no presente, pertence-lhes. Entendeu? Porque isso aqui é o que eles usam para a teologia da substituição. Olha o tempo do verbo, né? São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, pertence-lhes as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são, não deles eram, deles são os patriarcas. E também deles descende o Mashiach, segundo a carne, o qual é sobre todos. Seja Adonai bendito para todos sempre. Amém. Então, aqui Paulo se posiciona acerca do povo de Israel. Então, voltando, lá em cima, temos nós alguma vantagem? Qual é a vantagem do judeu? Muita. Sobre que aspectos? Esses aspectos. Deles as promessas, deles os cultos, deles os patriarcas, deles inclusive descende o Mashiach. Yeshua, diga-se. Agora, quando o assunto é salvação,
Aí agora, lá no verso 9, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado. O que é demonstrar? Demonstrar, gente, é provar. Não é só mostrar, é provar, é comprovar. Temos demonstrado que todos, sem exceção e sem acepção, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. O que Paulo está comunicando aqui? Todos precisam do favor de Adonai. Sem esse favor de Adonai, todos estão fritos, perdidos. Então, essa é a ênfase. E aí ele explica por quê. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha a condição a que Paulo chega, condição de raciocínio de uma pessoa que compreende toda a estrutura axiológica e ontológica de toda a palavra do Eterno. E aqui, diga-se, não existia Brit Hadashah registrada. Tanto é que quando ele fala para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Adonai, é apta para ensinar, para corrigir, para educar na justiça. Ele está se referindo, obviamente, a Taná, não é? Mas ele conhecia as profecias, e as profecias garantem que não há nenhum justo. Por que não há nenhum justo? Porque todos, gente, desde o Éden, todos enxergavam o favor de Adonai por meio do Mashiach que viria. Então todos, mesmo antes de Mashiach, eles já sabiam de Mashiach e vislumbravam a vinda dele, e obviamente foram salvos por esta esperança. Ou seja, olharam para o futuro e sabiam que o Eterno cumpriria isso em Emuná. A fidelidade do Eterno, sabia que o Eterno cumpriria com a palavra dele. E nós que estamos aqui hoje em 2022, na nossa era aí, ano 5.782 pelo calendário judaico, nós olhamos para onde? Para o passado. Exatamente, nós olhamos para o passado, há cerca de 2.000 anos, para Yeshua que veio. Para o mesmo Yeshua que foi prometido lá em Gênesis 3.15, em Bereshit 3.15, e que veio e que efetivamente promoveu essa reconciliação, conforme a palavra diz. E o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo. A reconciliação não é com Yeshua. Yeshua é o agente intermediador, conforme sabemos e declaramos, há um só Deus, o Pai, e um só mediador entre nós e o Pai, que é Yeshua. É o que a palavra registra. Então, Yeshua veio para nos reconectar com o Pai. Agora, qual a forma dessa reconexão? Só por meio do sacrifício dele. E mediando um povo. Oi? Mediando um povo. Sim. Pois é, a partir desse sacrifício, aí sim agora entra a expansão, agora vai para os gentios, de modo que os gentios não são mais gentios. Para o gentio fazer parte agora do povo de Deus, conforme mencionado, agora é um só povo, um só rebanho, um só pastor, um só povo. Mas espera aí, é um só povo? Então vai ser qual povo, afinal de contas? Ou seja, Israel é o meu primogênito. O povo continua sendo o povo de Israel. Israel é a verdadeira oliveira. E aí Paulo fala em Romanos 11. Abram aí em Romanos 11. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Romanos 11. Pois é. Entendendo esse raciocínio que nós olhamos para trás e temos Yeshua, tendo fé nele, nós caminhamos em obediência, esforçando, e aqueles que viveram aí há 3.000 anos atrás,
Isso. A esperança de vir o Messias. Se a gente levar essa teologia para 3.000 anos atrás, de que estariam errados na Torá, eles poderiam estar trocando sal para outro dia, poderiam comer porco, porque viria um redentor lá que ia remir todos os seus pecados. Eles não iam entender nada, né? Como assim? Eu vou poder transgredir a Torá, então? É inadmissível, né? Algo inadmissível. Tanto é, por exemplo, nós temos o exemplo de João Batista, que pregava arrependimento, já contemporâneo de Yeshua, pregando arrependimento. Arrependimento de quê? Quem se arrepende de quê, gente? Exatamente. Pecado, o conceito de pecado, 1 João 3,4, é a transgressão da Torá. Então, ele estava pregando ali arrependimento, tanto é que quando ele aponta um pecado lá mais concreto, ele perde a cabeça por causa disso. Isso custou a vida dele numa bandeja lá, a cabeça dele numa bandeja. E nós temos um outro caso muito interessante, que é o de Simeão, que quando ele vê Yeshua, o menino que nasceu ali sendo apresentado, o que ele disse? Já posso ir, o senhor já pode me levar. Por quê? Messias. Ou seja, tudo que foi prometido, ele viu cumprindo. Ele viu cumprindo. Então agora despede teu servo em paz, porque eu já vejo a salvação. Ou seja, cumpriu-se aquilo, que todo o povo do Eterno ansiou a vida toda. E os nossos irmãos ortodoxos ainda anseiam. Só que, por que eles não creem que Yeshua é o Mashiach? Porque criaram uma nova religião, colocaram Yeshua, tirou ele do seu papel de intermediador, fizeram dele um co-igual ao Eterno, e aí quiseram que Israel se convertesse àquele que era o mediador. E outra coisa, que era totalmente transgressor da Torá. Onde isso? Conforme a gente está sempre falando, a Torá é o eixo central, absolutamente nada pode colidir, ferir com a Torá. Essa é a carta magna. Então essa carta magna ela é respeitada por todos. A partir dela, tudo que está na Torá e tudo que está na Brit Hadashah, não há nenhuma contradição. Eu desafio qualquer uma pessoa a me mostrar uma única contradição entre a Taná, entre a Brit Hadashah e a Torá. Não há. O que há é uma contradição aparente, muitas vezes por textos descontextualizados, e pela influência greco-romana que nós tivemos. Alguns textos mexidos, uma pouca coisa, e aí outros muito mais fora de contexto do que adulterações. As adulterações são poucas e muito pontuais, facilmente identificáveis. O grande problema é a descontextualização. Quando você disse que o transgressor da lei, não que ele fosse, mas que a teologia romana fez... Óbvio. Não, é o que eu falei. O movimento político-religioso, tido como cristão, fizeram de Yeshua um transgressor. Ele não era transgressor. Gente, a falta de lógica e coerência é tão grande. E aí eu não culpo o movimento, eu culpo a todos que não se fazem berianos, porque a palavra nos estimula. Não é porque, por exemplo, eu estou falando aqui, que tudo que eu estou falando deve ser por vocês estudado e confrontado com a palavra para saber se de fato o que eu estou falando é assim mesmo. Assim eram os bereanos, Paulo ali pregando e tal, e eles consultando se as coisas de fato eram assim. Mas olhem a incongruência, de novo, Mateus capítulo 5, versos 17 em diante. Não penseis que vim anular, revogar, abrogar a Torá ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ou seja, se eu estou servindo a Jesus no movimento cristão, se eu estou servindo a Jesus e ouço de Jesus falando assim, não pense que vim revogar a Torá ou os profetas. Porque não. Jesus acabou de falar ali que ele não veio para revogar a Torá e profetas, ou seja, é tudo válido. É a conclusão mais lógica, não é assim? Não, eu só estou começando. E aí ele prossegue. Até que os céus e a terra passem.
Céu está aí, terra está aqui, está tudo certinho. Então, até que isso passe, porque vai passar. Lá em Apocalipse fala que o Eterno fará novas todas as coisas. Né? Uma hora vai passar, mas não chegou esse momento ainda. Aí ele diz assim: até que os céus e a terra passem, nem um iud ou um codes se passará da lei, até que tudo se cumpra. Aguinaldo. Olha o que Jesus acabou de falar aqui. Então, tudo está válido, não pode tirar nada. Ah, mas espera aí que ele continua falando. Aguenta a mão que Jesus continua falando. Ele fala assim: aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens ou a outros, será chamado o que, gente? Menor. Aí sim entra uma tradução maldosa. Isso é tradução, tá vendo? E aqui entra uma tradução, porque na tradução, na minha, fala assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mínimo. E isso é tradução maldosa, porque o texto original, a palavra original aqui é superlativo de micro, que significa, conforme o Ferreira já falou ali, nada. Significa uma coisa que é colocada num microscópio, que você pega a mínima coisa e coloca no microscópio, é o superlativo disso, ou seja, não será visto. O que o texto significa, na verdade? Aquele que violar um destes mandamentos e assim ensinar a outros, não estará no reino. É isso que significa. Essa é a lógica, gente. Onde que Yeshua como um Mashiach, e se não for dessa forma, ele não pode ser um Mashiach. Não, eu violo a Torá e eu vou ensinar a violar e eu estarei no reino. Tudo bem, eu vou ser o mínimo lá, mas eu vou estar lá. Gente, faz algum sentido isso? Não. Faz algum sentido? Isso está de acordo com a instrução do Eterno? Ou seja, é um raciocínio lógico. E aí o texto prosseguindo: mas aquele que observar e ensinar será considerado, agora é o contrário, agora é macro. Também o termo utilizado é superlativo de macro, ou seja, é mega, hiper grande, é o máximo. Entendeu? Então aquele que praticar e ensinar outros a praticar, esse sim vai ser considerado no reino. O outro não vai estar lá, é isso que está dizendo o texto. Esse não estará aqui. Agora, o que guardar e ensinar, questão de lógica. Então, que todos sejamos mega lá no reino, né? É isso aí. Gente, o tema aqui, para quem chegou depois, o tema é circuncisão de coração. Tá? Nós estamos falando da circuncisão de coração e para fundamentar isso, nós passamos por esse caminho. Eu já li, são israelitas, já li falando lá que ele queria ser anátema por causa do povo. Não, com relação a não, aquele é novo, tá certo. Com relação ao enxerto. Ok, dos gentios. Então vamos lá. Romanos 11, a partir do verso 11. Romanos 11, isso, porque eu tinha falado que os gentios não são mais gentios. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Para colocar quem em ciúme? Israel. Então agora os gentios entram por meio desse enxerto e coloca Israel em ciúmes. Agora, para colocar em ciúmes, gente, o que causa ciúmes? O que colocaria Israel em ciúmes? Ou melhor, o que coloca Israel em ciúmes? É isso aí, ué. É olhar para um povo, é olhar aqui para o Brasil e perceber que aqui no Vale do Aço tem uma comunidade que está cumprindo a Torá do jeito que eles cumprem. Não nos detalhes da letra, mas nessa compreensão, sobretudo com a visão messiânica. Mas isso sim provoca guardar Shabat, guardar as festas. Isso provoca ciúmes deles. Ele está dividindo o pai dele com o outro. Hã? Ele está dividindo o pai dele.
Não, pois é. E aí vem Shaul e fala assim... Imagina se adota um filho, a Juliana vai abraçar aquele filho adotado. Aí o Miguel olha assim e vai ficar com ciúme. É isso mesmo. Mas a partir da adoção, ele é tratado como filho. Esse é o ponto aqui. Ele não era filho, o gentio não era filho. Agora ele é filho. E a partir do momento que ele é filho, ele deixa de ser gentio. Nós vamos provar isso aqui. Então vamos ler o texto do Michel primeiro. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Paulo não está dizendo aqui salvar a todos. Por quê? Porque sabe que é impossível. Sabe que tem gente que não tem jeito. Salvar alguns. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, qual será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém, olha aí, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, olha aí o gentio, e tu, gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado neles, no meio deles, e tem tradução de vocês aí, com certeza, que está em lugar deles. Isso é tradução maldosa? Porque na minha tradução aqui, de 1997, está no meio deles. Com certeza tem tradução aí dizendo que é em lugar deles. Isso para fazer coro à teologia da substituição. Para dizer, está vendo, agora não tem mais Israel. Agora o gentio substituiu Israel. Isso é uma tradução maldosa. Aqui fala foi enxertado entre eles. Ok, perfeito. Entre eles está perfeito. Alguém tem essa tradução aí, gente? Em lugar deles? Eu tenho. Em lugar deles eu ver o que é. Olha aí, em lugar deles, ou seja, substituindo. Né? Vocês foram enxertados em lugar deles. Foi colocado esse texto dessa forma para fortalecer, corroborar a teologia da substituição, criada lá no Concílio de Nicéia. Essa tradução é como se o Eterno fosse mentiroso, né? Deus nos livre disso. Não, contradições, gente, que a gente detecta pelo simples raciocínio de princípios da Torá. Então, se tu, sendo oliveira brava, fosse enxertados entre eles e te tornaste, olha aí, essa expressão ela é contraditória com o texto que prossegue. É só ler com atenção. Se tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, olha aí, não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Olha aí a vanglória. Olha que legal, quebraram-nos lá para que eu fosse enxertado. Olha o que Paulo fala para a gente que pensa assim: bem, pela incredulidade deles foram quebrados. Tu, porém, mediante a emuná, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Adonai não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Adonai. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade dele. Se nela permaneceres, de outras sortes, tu também serás cortado. Ou seja, não pense que, porque agora está enxertado em Israel, pode fazer o que quiser, levar a vida do jeito que quiser e transgredir a Torá. Não. Se fizer isso, vai ser cortado. Você teve o privilégio de ser chamado de filho. Filho é tratado como filho, principalmente no aspecto da disciplina. A palavra diz que o Eterno disciplina quem? Ama. Então, se não retificar, se não corrigir, se não houver uma techuvá sincera aqui, ele vai ser cortado. As regras da casa são as mesmas, né? São as regras da minha casa.
São as regras do reino do Pai. São as regras de Israel. Aí Israel falou assim, essas são as minhas regras. Aqui é guardar Shabat. Ah não, mas lá no Brasil nós guardamos o domingo. Não, mas eu quero continuar guardando, meu amigo. Então aqui não é para você pode ir embora. Onde que você está sendo adotado na minha família e chega aqui e quer impor a sua regra? Isso não existe. É isso que está dizendo. As regras são iguais para todos. Eles também, falando dos que foram cortados, olha aí, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Adonai é poderoso para os reenxertar. Pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza fosse enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ou seja, é muito mais fácil para o Eterno pegar os ramos naturais quebrados e colocá-los lá de novo, do que fazer todo esse trabalho aqui de enxerto. Agora abram em Efésios 2, já estou finalizando. Efésios 2. Um pouquinho para frente aí. Efésios 2. A partir do 11 também. Efésios 2, a partir do 11. Olha o que Paulo está dizendo para os Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outrora, ou seja, antigamente, vocês, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, olha aí, gentios, naquele tempo, vocês estavam sem Yeshua. Mas o que? Separados da comunidade de Israel. Olha a situação do gentio. Eles não tinham Yeshua, estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 5 coisas. 5 coisas. Sem Yeshua, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o verso 13. Mas, olha adversativo, gente. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Yeshua, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei de mandamentos na forma de ordenanças. Qual lei de mandamento na forma de ordenança? É o que o Evandro citou aqui desde o princípio. A questão lá de judeu não poder se relacionar com o gentio. Essa era a ordenança. Diga-se humana. Então, nesse aspecto, Yeshua pega os dois povos e faz um. Aboliu na sua carne a lei de mandamento para que dos dois, olha aí. Então ele anulou isso aqui para quê? Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Adonai, reconciliasse com Adonai, não é com ele. Ele é o agente intermediador. Reconciliasse com Adonai, por intermédio do madeiro, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só rua. Assim, gentios, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois... Gente, vocês não estão contando. Sois da família de Deus. Sois da família. Agora vocês fazem parte da família. Edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Yeshua, a pedra angular, de qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Adonai, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Adonai no Espírito. Agora, qual que é o grande problema aqui? O assunto continua sendo circuncisão de coração.
e chegamos à conclusão que circuncisão de coração é tirar todo a resistência, tudo aquilo que nos impede de servir a Deus na sua integralidade. Yeshua disse assim: e a luz veio ao mundo, mas os homens, ou seja, os seres humanos, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más. Colocamos a lei dos homens na frente, Continua-se a valorizar muito mais uma ordenança humana em detrimento, em prejuízo da própria instrução do Eterno. Esse é o grande problema. E aí, quando o Eterno fala lá em Jeremias 31, o texto que o Rodrigo leu, 31, eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não tem aliança com o gentio. É por isso que agora o gentio ele faz parte da casa de Israel e da casa de Judá, que na verdade agora, aliás, será reunificada, Então eu farei uma nova aliança, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, mas a mesma lei, a lei ela só vai mudar de lugar. Agora essa lei ela é escrita, impressa onde? No coração. Um coração agora não de pedra, esse coração incircunciso, não, um coração rendido, disposto a obedecer. Um coração incircunciso é um coração que não se rende, é um coração que continua querendo fazer a própria vontade, é um coração que flexibiliza a lei do Eterno para se beneficiar ou beneficiar outrem. É um coração que a lei do Eterno é analisada em segundo plano e não em primeiro plano. Agora, o coração circuncidado, ele está pronto para obedecer. Ele é como se dissesse: bom, o que eu tenho que fazer? É aquele raciocínio e indagação do povo que ouviu a Pedro, aquelas 3.000 pessoas. Que faremos, pois, irmãos? E aí Pedro vem e diz o quê? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para a remissão dos vossos pecados. Então, o batismo é para remir os pecados. Uma pessoa que nunca cumpriu Torá, ou começou a cumprir Torá outro dia, se ela não foi batizada com esse intuito, se ela não foi batizada em nome de Yeshua, que é para a remissão de pecados, ela ainda continua, o batismo dela não tem nenhuma validade, vai ter que batizar. E isso é circuncisão de coração. O que eu tenho que fazer? O que faremos, irmãos? Vai ter que fazer isso. Me fale mais, eu quero saber tudo, eu quero fazer tudo o que me competir fazer. É aí que entra, gente. Uma coisa é do Eterno, que o Eterno vai fazer, a outra é nossa. O que eu preciso fazer, eu quero fazer. Isso é ter um coração rendido, um coração pronto para obedecer. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que o Eterno nos capacite e nos dê o pleno entendimento da vontade dele, que nós todos tenhamos um coração rendido e circuncidado para que a obra dele seja plena na vida de cada um. Shabbat Shalom a todos.